Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Chaves, do canal Costura Criativa com Patrícia Chaves. E hoje teremos mais uma peça, que é essa mochila. Olha que coisinha mais linda. Ela vem com esse bolso diferente. Aqui no canal ainda não tem esse bolso. E hoje aprenderemos a fazer essa mochilinha e esse bolso. Em breve eu vou postar aqui um vídeo ensinando como fazer a modelagem desse bolso para a nossa peça linda. Espero que vocês gostem e vamos lá para o nosso passo a passo. Vamos começar o nosso passo a passo. Eu peguei o meu zíper. Agora eu vou pegar uns acabamentozinhos para fazer. Vamos pegar aqui uns quadrinhos. Ele não tem um tamanho definido. Eu vou passar o meu cursor no meu zíper. Só encaixar direitinho. Aqui no canal tem explicando como que eu faço essa colocação desse cursor. É muito fácil. Eu vou queimar aqui as pontinhas para ele não desfiar. E vamos lá colocar o acabamento. Eu vou colocar a parte da frente do meu acabamento em cima dos dentinhos do meu zíper. E o acabamento de baixo, ele vai ficar com a frente dele para cima. No caso, vai ficar frente com frente dos acabamentos. E o zíper no meio com os dentinhos para cima. Passei a costurinha, puxei tudo para o mesmo lado. E só passar uma costurinha novamente para poder fazer o pesponto. Vou fazer isso nas duas pontas. Só cortar os excessos de linha e vai ficar assim. Agora eu vou pegar a parte do meu que iremos fazer o bolso. O total dessa parte vai ser 15 centímetros, mais 1 centímetro para a margem de costura. Essas minhas caixinhas de leite, cada uma tem 3 centímetros. No caso, eu cortei o forro do mesmo tamanho, porque eu ia fazer um outro modelo de bolso. E depois eu resolvi fazer esse bolso. Mas eu vou fazer um bolso diferente na próxima aula, que é semelhante a esse bolso agora. Mas vamos seguir para esse aqui. Eu vou encontrar o meio desse meu bolso. Vou fazer o piquezinho para encontrar o meio. Vou encontrar o meio do meu zíper. Vou fazer aqui a marcação com o meu lapisinho, porque eu não posso cortar para não desfiar. Vai ficar assim a marcação. E vamos fazer o nosso passo a passo. Eu vou pegar o meu zíper, vou colocar ele com os dentinhos virados para cima. E vou colocar a frente do meu principal em cima dos dentinhos do meu zíper. Vou colocar frente com frente. Eu vou pegar o meu forro, esse meu forro ele é um forro de cetim. Vou colocar a parte do principal desse meu forro para cima, para que a frente do meu forro fique de frente para o meu principal. No caso, vai ficar frente com frente. Eu vou colocar esse clipe e vou passar a costura, que é para não sair do local. Depois é só puxar tudo para o mesmo lado e passar a costura de pesponto. Agora eu vou pegar a outra parte, vou posicionar em cima dos dentinhos do meu zíper, do mesmo jeito que fizemos. E vamos repetir todo o passo a passo do mesmo jeito. Depois vamos fechar todas as caixinhas de leite. Chegando aqui nessa parte, eu resolvi mudar o formato do meu bolso. Mas ele vai ser um formato semelhante ao bolso que eu ia fazer e que faremos na próxima aula. Eu vou pegar a parte superior do meu bolso
e vou puxar ele, dobrando ele no meio, puxar ele para baixo para que ele cubra todo o meu zíper. Eu vou posicionar e vou fazer uma dobradura, praticamente dobrando no meio do meu tecido. Ele vai ficar mais ou menos 2 centímetros em cima do meu zíper e uns 2 centímetros mais para cima, né? Ficando mais ou menos um total de uns 4 centímetros. Dobrei no meio, fiz isso aí, foi o suficiente para cobrir o meu zíper. Depois é só passar a costurinha do lado e o meu forro eu vou cortar ele e vou refazer novamente as caixinhas de leite. Vou colocar os clipezinhos para poder ficar no local certinho. Depois eu vou passar uma costura para que esse material não saia do local. Agora vamos fechar todas as caixinhas de leite, que é um total de 8 caixinhas. Vamos fechar todas elas e vamos para a próxima etapa. Já podemos perceber que o nosso bolso já está pegando o formato. Vamos agora fazer uma costura de segurança ao redor de todo o bolso. Passar uma costurinha e depois procurar, no caso, fazer com que as caixinhas de leite sejam todas desdobradas de forma constante, direitinho, para que elas fiquem quadradinhas, certinha. Vamos procurar passar bastante a mão, alisar, ver se todas as caixinhas de leite estão se encaixando perfeitamente. E o que for excesso é só cortar. Já podemos perceber que o nosso bolso já pegou um formatozinho, o formato que estamos esperando, né? Então, daqui a pouco, a próxima etapa é só colocar ele na nossa mochila. Eu peguei agora o meu espelho, esse aqui vai ser o meu espelho principal. Vamos colocar ele centralizado. Para fazer essa centralização desse nosso bolso, eu vou fazer o pique, né, no nosso espelho, pique com pique, para poder achar o local certinho. No caso, eu vou colocar ele 3 centímetros para dentro de cada lado. A minha marcação será aonde ficou a quina do fechamento da caixinha de leite. Aonde ficou a quina, eu fiz a marcação e passei em uma linha, que ele vai ser costurado reto. É só costurar ele reto, é porque deu um problema no meu vídeo e não deu para gravar aonde foi a marcação. Mas aí é só fazendo uma dobrinha, né, aonde a gente fez a costura de segurança, fazendo uma dobrinha, tipo uma dobrinha de um lenço, né?
para ficar o acabamentozinho bonitinho. É só fazer a dobrinha e ir costurando reto. E assim ficou o nosso bolso. Para ele ficar com o resultado que esperamos, temos que ir ajeitando direitinho as quina com quina, passando a mão, alinhando e deixar ele bem cheinho para que ele pegue o formato. Mas olha como ele fica quadradinho. Olha só que chique. Vamos só ajeitando, passando a mão nessas partezinhas que ficaram mais enrugadas e vamos alinhando ele direitinho. Nessa parte da frente eu vou fazer uma costurinha e assim ficou a parte interna. Agora nessa partezinha aqui de cima desse meu bolso eu vou fazer uma costura nele, que é para ele ficar com um formatozinho mais bonito. E assim já é praticamente 90% do nosso espelho central, que é um bolso que eu ainda não tinha trazido para o nosso canal. Espero que vocês gostem, que vocês façam na mochila de vocês. Agora que o bolso já está anexado, eu vou para a parte de colocar o vivo. Eu vou colocar um vivo de plástico, um vivo pronto, e vou passar ele ao redor de todo o nosso espelho. Aqui no canal já estou ensinando como é que eu passo esse vivo. Ele é muito fácil de passar e depois é só recortar os excessos que ficaram. E vamos para a montagem do nosso espelho. Eu cortei o meu zíper com o tamanho de 50 centímetros, porque eu sempre corto ele um pouco maior. Esse meu espelho ficou, para fazer o meu espelho, ficou uma tira de 8 por 46. Eu vou colocar a frente do meu principal em cima dos dedinhos do meu zíper. E eu vou vir com a frente do meu forro para cima, para que fique a frente do meu principal de frente com a frente do meu forro. Vou fazer frente com frente, vou passar a costura e depois eu vou fazer o pesponto. Eu vou fazer isso dos dois lados, porque serão duas tiras do principal e duas tiras do forro. E depois colocaremos o zíper, os cursores no nosso zíper. Eu fiz a costura de segurança do outro lado. Desse lado eu deixei ele aberto porque iremos colocar a nossa alça de mão. Eu vou colocar pontinha com pontinha para encontrar o nosso meio. Vou colocar pontinha com pontinha, vou fazer o pique e depois vamos marcar o local onde será feita a nossa alça. Do meu pique, aonde vai ser o centro, eu vou fazer uma marcação de 14 centímetros. 7 centímetros para lá do meu pique e 7 centímetros para cá do meu pique, onde vai dar um total de 14 centímetros. Aqui vai estar o meu pique central, aí eu marquei para cá 7 centímetros, para cá mais 7 centímetros. Desse ponto para o outro ponto tem uma distância de 14 centímetros. Eu vou puxar o meu forro todo para baixo. Aqui vocês coloquem uma tira ou alguma coisa para poder fazer um reforço na alça, para não correr o risco de arrebentar. Essa minha alça ela tem 26 centímetros. Eu vou dobrar ela para dentro e vou passar a costura de um lado, vou passar a costura do outro. E depois fecharemos a partezinha do pescoço.
Agora faremos os nossos bolsinhos das laterais. Esse meu bolsinho ele tem 17 centímetros. Na parte de baixo dele, que é menor, tem 15 centímetros. E nessa parte de cima, que é a parte maior, tem 18 centímetros. Eu vou posicionar ele em cima do meu forro. No caso, ficou costa com costa do meu forro. A frente do meu forro tá para baixo e a frente do meu principal tá para cima. Eu vou pegar essa tira, que vai ser o acabamento, e vou passar a costura na parte de cima, onde é os 18 centímetros, que no caso é a parte mais larga. Aí, aonde está o meu prendedorzinho, o meu clipe, ela é a parte menor, que é a parte de 15 centímetros. Aí, vou fazer tipo um viés e vou fazer o acabamento de pesponto. Eu vou fazer isso nos dois bolsos e depois eu vou mostrar para vocês como que faremos para anexar ele na nossa bolsa. Agora eu peguei a parte da frente do canal do nosso zíper, peguei um forro, botei a frente dele para cima, vou posicionar o meu canal do zíper em cima desse forro e vou vir com a parte do meu tecido principal, que vai ser o nosso fole. Vou alinhar e vou passar a costura e depois eu vou fazer o pesponto. Esse meu fole ficou com 65 centímetros, mas eu tive que tirar uma partezinha dele porque ele ficou um pouco grande. Agora eu vou pegar clipes e vou clipar toda a volta para poder ter certeza do tamanho do meu zíper. É só colocar aqui e colocar e medindo em toda a volta, com calma, colocando bem apertadinho, para na hora que for cortar não ficar folga. Se vocês quiserem colocar muitos clipes, podem colocando. Eu mesmo coloco só alguns. Eu vou medindo em toda a volta e vou botando um ou outro só para fazer uma marcação mesmo para ele ficar certinho. Quando chegar lá no final, vamos determinar o tamanho do nosso canal, o tamanho do nosso fole, se vamos cortar ou se vamos deixar ele, ou se ele vai ficar o tamanho certo. Mas geralmente eu sempre deixo um pouco maior e depois é só cortar. Aqui está o tamanho do meu canal. Aqui foi o final dele. Eu vou pegar o meu fole e vou passar em cima dele mais ou menos 1 centímetro, que vai ser o equivalente à margem de costura, e vou cortar esse excesso. Depois é só fechar e fazer a costurinha e fazer o pesponto normalmente. Igual a gente fez no primeiro lado, agora vai fazer da mesma coisa do segundo lado. Agora vamos anexar os nossos bolsos das laterais. Eu vou colocar, no caso, mais ou menos um dedinho acima da nossa costura, mais ou menos 1 centímetro. Vou colocar o clipe e vou colocar isso dos dois lados. Essa partezinha de cima que ficou com 18 centímetros é para ele ficar aquela curvaturazinha, onde ele vai ficar em cima maiorzinho e embaixo mais fininho. Agora é só passar a costura ao redor e fazer isso dos dois lados.
Quando chegar na parte de baixo do bolso, não esquecer de fazer essa dobrinha dele para dentro, para ficar tipo uma bainhazinha. Agora vamos para a parte onde faremos a montagem. Eu vou pegar esse pique do meu fole e vou colocar ele anexado no pique do meu espelho da frente, na parte de cima, na parte de baixo, e vou colocar clipe em toda a volta da nossa peça e depois é só costurar e passar o viés. Fazer isso na frente e fazer isso atrás.